Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Marcos Schilintz, supervisor de ensino aqui do IESP. Estou aqui mais uma vez no live do IESP, hoje com uma convidada super especial, nossa colega Karina. Por favor, se apresente, Karina. Meu nome é Karina, eu sou fisioterapeuta intensivista e vim aqui para falar um pouco mais para vocês sobre a atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva. Isso aí, então hoje essa é a nossa pauta. Pedi o pessoal aí, quem quiser, entra aí, pergunta as coisas pra gente, que se der tempo a gente vai estar discutindo aí. Então, para começar, né, a Karine foi escolhida mesmo com muito carinho. Ela coordena um serviço de fisioterapia de um grande hospital aqui da nossa região. E eu gostaria de pedir ela para colocar para a gente o que é fisioterapia intensivista, Karine? Bom, Marcos, a fisioterapia intensivista, ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho, reconhecida pelas principais sociedades que trabalham com o paciente em terapia intensiva, e ela é aquela especialidade que coloca o profissional apto a lidar com o paciente crítico, no ambiente de terapia intensiva, o paciente grave, o paciente de suporte ventilatório, o paciente com limitação motora grave. Então, o fisioterapeuta intensivista é esse profissional apto, capacitado para lidar com esse tipo de público. Ah, bacana. E a gente vê, né, cada vez mais a crescente, né, Karina, do fisioterapeuta ganhando mais espaço, ganhando mais autonomia, e isso vem causando um impacto muito grande. Eu sou enfermeiro intensivista e eu sempre falo que o meu braço direito multiprofissional que tem dentro da terapia intensiva é o fisioterapeuta, né? E qual que assim seria, Karina, mais especificamente, o papel do fisioterapeuta em cuidados críticos? O papel do fisioterapeuta, Marcos, nos cuidados críticos, ele vai estar focado em dois aspectos. O primeiro, o suporte ventilatório, então a parte de fisiologia respiratória, suporte respiratório, oxigenoterapia, ventilação mecânica não invasiva e ventilação mecânica invasiva, e toda essa parte de cuidado respiratório do paciente, que é um dos motivos que o leva ao CTI também. Além disso, o enfoque também na fisioterapia motora, com a parte de fortalecimento, reabilitação, prevenção de deformidades, tratamento de complicações relacionadas com a permanência desse paciente muito tempo imóvel no leito. Então, dentro desses dois pilares, o intensivista, o fisioterapeuta intensivista vai estar atuando, respiratório e motor. Eu já vi artigos, já comentei com alguns colegas, inclusive da União Europeia, que existem enfermeiros em alguns países que fazem essa parte de reabilitação motora. E é muito legal que aqui no Brasil a gente já tem essa cultura do fisioterapeuta estar trabalhando mesmo a mobilização precoce, a gente vê cada vez mais esse contexto, e o fisioterapeuta acaba comandando, né, esse trabalho, esse planejamento que é feito para os pacientes. Assim, no momento que ele entra na UTI, já se pensa, peraí, vamos mobilizar esse cara o mais rápido possível. Isso é muito legal, né, Karina? Você tem alguma experiência para contar para a gente acerca disso? De mobilização precoce, de desfecho clínico, assim, que te lembra, assim, que vem na memória agora, assim, ao vivo, é assim mesmo que a gente faz. A gente percebe, Marcos, no decorrer dos anos, eu vou completar 10 anos da minha formação, em que antigamente, há 10 anos atrás, quando eu me formei, o paciente que vai para terapia intensiva, o objetivo era só dele não ir a óbito. Agora não, a gente quer que ele não vá a óbito, que ele sobreviva e que ele saia em condições de voltar para a sociedade, de ser funcional, e é por isso a diferença do fisioterapeuta em terapia intensiva. O paciente não só permanece vivo, mas ele fica vivo, funcional, apto, com o mínimo de sequelas possíveis, o menor tempo de internação, maior recuperação, e aí para ele voltar para a sociedade apto para continuar tendo uma vida dali para frente. Isso eu achei super importante você tocar nesse assunto, Karina, porque a gente observa mesmo que pacientes que antigamente morriam, hoje eles sobrevivem. E qual que é a nossa preocupação de intensivista, a preocupação da AMIB, né? Está sempre voltada para essa questão de reabilitar o cara, entregar ele para a sociedade em condições, né? Então, como que está isso daí? Então, é bacana que eu já vi, inclusive, muitos estudos, bastante estudos mesmo dos fisioterapeutas, indo buscar os pacientes pós-alta de UTI na comunidade. Então isso é muito bacana, porque o serviço de reabilitação continua. E às vezes essa reabilitação demora anos, né, Karina? A gente fala muito em follow-up pós-internação ou em follow-up pós-CTI. É esse acompanhamento do paciente depois que ele sai do ambiente de terapia intensiva, depois ele sobrevive a esse ambiente e como ele continua a vida dele, como a família necessita de cuidados maiores ou menores.
o quão independente ele fica, e a fisioterapia já iniciada no ambiente crítico vai estar otimizando essa recuperação no follow-up. Então a gente deixa o paciente com menos sequelas a serem trabalhadas depois disso também. E é muito bacana, que eu acho, o papel do fisioterapeuta, ele também entra no quadro de educador, né, e de inclusão da família nesse processo de reabilitação. Já vi isso acontecendo no próprio hospital, preparo para alta, e eu acho que isso também acontece em nível domiciliar, né, Karine? Sim. Vocês trabalham a educação e o preparo da família para ser um indivíduo a mais na reabilitação desse paciente. Isso é fato? Sim, com certeza. Como vocês trabalham isso? A reabilitação, ela é 24 horas por dia. Então, o fisioterapeuta dá assistência desde o ambiente de terapia intensiva, no ambiente hospitalar ambulatorial e depois no domiciliar, e a família é um elo importante na recuperação do paciente. Então, a gente treina a família, ensina, a família acompanha os atendimentos, aprende algumas condutas até que ela possa fazer no dia a dia, adaptações da casa ou do ambiente onde o paciente está, para justamente esse paciente ser o mais funcional possível depois de sobreviver a uma terapia intensiva. Isso é muito bacana, que a gente vê crescendo cada vez mais também no Brasil, os cuidados domiciliares. Né? A gente tem empresas especializadas nisso, e o próprio Estado também tem essa responsabilidade, né, de cobertura nos pacientes que ficaram crônicos ou com algumas debilidades, oxigênio dependentes, pacientes que estão em casa, dependentes de oxigênio, e fazem uso de algumas próteses e órteses e tudo mais. E eu já vi isso com muita excelência, o pessoal da terapia intensiva, os fisioterapeutas da terapia intensiva, habilitarem a família a lidar com a manutenção da via aérea desse paciente, que é a aspiração das secreções, mantendo o pérvio, aquela cânula de Schiller, né, de fazer adequada manutenção, se o paciente decanular, o próprio familiar, ele às vezes pega habilidades como sendo ali o cuidador mesmo mais próximo. O cuidador, né, o familiar, o responsável por esse paciente, depois que ele vai para casa, ele tem de papel primordial, ele continua a reabilitação iniciada pelo fisioterapeuta e ele vai adjuvante a essa reabilitação também. Então ele é treinado a todas as condutas que forem necessárias para que o paciente vai com aquela sequela para casa. Então o familiar tem um papel importantíssimo de trabalho junto com o fisioterapeuta. E para nós, a terapia intensiva, o que a gente quer não é dar alta correndo para os nossos pacientes, não é fazer o leito girar, é que os nossos pacientes saiam, mas saiam em condições de não voltar. Inclusive a reinternação na UTI, isso é um indicador ruim para a gente luta contra, então por isso que a gente sempre tenta dar uma alta segura, uma alta responsável, né? Quem que vai receber esse paciente? O pessoal tem condições? Tem treinamento? Isso a gente vê na nossa instituição, né, cara? E isso é muito bacana. O paciente se sente acolhido, às vezes ele tem os cuidados intensivos sem necessariamente estar na terapia intensiva. A gente tem isso bastante, né? Hoje a deshospitalização, favorecer o controle de infecção hospitalar, a gente vê aí o papel do fisioterapeuta cada vez mais crescente. O que você coloca assim de pontos mais fortes, Karine? Aponta pra gente sobre o papel do fisioterapeuta intensivista no desfecho clínico mais favorável possível. Então, a gente entende que, tendo esse profissional, o fisioterapeuta intensivista, já desde a fase mais crítica da internação desse paciente até o período de alta dele, dando essa assistência, que deve ser o mais integral possível, tanto motora quanto respiratória, é um paciente que sai mais rápido, então a gente diminui tempo de internação, em terapia intensiva e no próprio hospital, trabalha com essa família para que os cuidados sejam continuados no ambiente domiciliar. E então é um paciente que sai mais rápido e sai melhor da terapia intensiva. Então esse é o principal desfecho do fisioterapeuta estar atuando lá, tirar esse paciente, favorecer a alta desse paciente melhor e mais rápido desse ambiente crítico. Eu converso muito com acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de medicina, de fisioterapia, e eu vejo uma tendência do pessoal da academia querer saber de paciente crítico. Então acho que para finalizar aqui o nosso live, que a gente já está a uns 40 segundos de finalizar, eu acho que você poderia falar um pouquinho para a gente assim, é legal o cara buscar esse tipo de especialidade em terapia intensiva? Isso vai impactar para ele na vida profissional?
Ah, Marcos, com certeza. Quem sabe, aprende, né, se especializa em terapia intensiva, além dele ser importantíssimo e ser uma coisa que agora não é um luxo, e sim uma necessidade para quem quer trabalhar no ambiente hospitalar, fica um profissional que está apto para atender qualquer outra área. Quem atende o paciente em terapia intensiva, o paciente crítico, ele consegue estar apto para atender qualquer outro tipo de paciente, que com certeza vai ser menos complexo do que o crítico. Então fica um profissional completo. E o olhar clínico dele fica mais aguçado. Ah, com certeza. E não é qualquer um que vai na terapia intensiva e dá conta. Verdade. Ô, gente, agradecemos a vocês. Muito obrigado aí, Karina, mais uma vez. Em breve aí estão chegando os babies dela, tá grávida de 2, tá, né? Tá quase chegando aí. Agradeço muito. Espero aí que vocês comentem, mandem perguntas para nós. E quarta-feira que vem o IESP está de volta aí com um novo live. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Karina. Mãe de 2, ó. Mãe de 2 aqui, ó. Ai, meu Deus.